deixe seu like, se inscreva no nosso canal e, claro, acione o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos aqui. Salve, amada igreja, novamente, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem puder, abra comigo as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Igreja Santa de Jesus Cristo, o Senhor, Ele tem colocado no meu coração algumas coisas que eu tenho visto nos últimos dias, que livro de Gênesis, capítulo 24, tá? 24, a partir do verso 43 em diante. E eu queria falar hoje, o Senhor colocou no meu coração esse tema, e isso me chamou muita atenção, porque estamos vivendo aí a era dos últimos dias, né? Os últimos dias, onde tem se passado tanta coisa, a gente tem visto, e a Bíblia fala, a Bíblia é categórica em nos dizer que o povo perece por falta de conhecimento. E hoje eu vou falar sobre relacionamento. Eu queria que tivesse bastante jovens aqui para ouvir essa palavra, porque hoje é um culto de doutrina. Mas por que eu tenho que falar isso? Porque eu estive orando ao Senhor, e às vezes, muitos dos jovens de nossas igrejas, eles acabam se distanciando do Senhor, acabam se afastando do Senhor, e muitas vezes por falta de sabedoria, ou por falta de ensinamento. Paulo, quando ele escreve a carta à igreja de Filipos, Paulo faz questão de mencionar, no primeiro versículo do capítulo 3, verso 1, ele fala: irmãos, eu não canso de vos exortar as mesmas coisas, porque é para consolação vossa. Então, se Paulo, que passou por tantas coisas, naufrágio, sofreu por amor à obra de Deus, sofreu por amor à obra de Cristo, Paulo mesmo fala que ele não cansava de falar a mesma coisa para os irmãos. Então eu acho que é necessário também a gente fazer observância ao que nós estamos passando nos últimos dias. Eu vou ler aqui o capítulo de número 24, versículo de número 43 em diante, que diz assim, quem puder me acompanhar em nome de Jesus, diz assim: e eis que estou junto à fonte de água, seja pois que a donzela que saí para tirar água, e a qual eu disser, ora, dar-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disse, bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu Senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água. E eu lhes disse, ora, dar-me de beber. E ela se apressou e abaixou seu cântaro de sobre si, e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse, de quem és, filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou a Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos, e inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do meu irmão e de meu senhor, para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-nos saber.
E se não também nos fazeis saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda? Então respondeu Labão a Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te e seja mulher do filho de teu Senhor, como também dito o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, eu sou conservador. O que é conservador? Conservador é alguém que preserva os costumes, preserva ainda os santos costumes. Porque já dizia meu pastor: não arranque os marcos antigos que outros colocaram. Porém, nós estamos vendo aí que esses marcos antigos estão sendo arrancados da igreja. Esses marcos antigos estão sendo arrancados. Hoje eu costumo dizer, e eu falo para qualquer pessoa se vier me perguntar, não é o pastor que escolhe a ovelha, é a ovelha que escolhe a igreja. A ovelha sabe aonde ela quer congregar, com qual pastor ela quer congregar e aonde ela se sente bem. Mas nem sempre aonde você se sente bem vai ter uma palavra de consolo, vai ter uma palavra de confrontamento. Nem sempre aonde você se sente bem, a sua carne se sente bem, vai ter salvação. O que eu quero dizer é que hoje tem igreja a gosto do freguês, mas que a Bíblia passa longe. A Bíblia esquece Bíblia. Então, entrando nesse quesito de bons costumes e de ser uma pessoa assim, porque, querendo ou não, a Bíblia ela ainda manda o crente se santificar, a Bíblia manda o crente renunciar, a Bíblia manda o crente purificar, a Bíblia vai dar ordenanças para o crente da forma que ele deve se apresentar a Cristo, ou melhor dizendo, a noiva de Cristo, porque o crente ele faz parte da igreja, do corpo. O corpo ele está ligado entre juntas e medulas, ou seja, um é a perna, o outro é o braço, o outro é a mão, o outro, e assim vai formando esse corpo. E esse corpo é a igreja de Jesus Cristo. Entendendo isso, eu quero entrar no tema hoje, relacionamento. E a palavra que me veio à mente, e isso me confrontou muito, por eu ser conservador, é que a palavra namoro não existe na Bíblia. Você não vai ler a Bíblia e achar a palavra namoro. Você não vai achar isso. Mas hoje muitas igrejas abriu-se o leque para o namoro. O namoro. Só que se nós olharmos para o mundo, o namoro que o mundo muitas vezes apresenta é um namoro onde tem relação sexual. E tudo que envolve relação sexual fora de um casamento é fornicação, é pecado. Então, entendendo isso, antes de eu entrar na introdução e já começando a falar, nós vamos ver aqui um texto que Abraão, depois de ter Isaac, que era o filho da promessa, nós vamos ver que Deus dá uma ordem para Abraão, e Abraão, através do seu servo, ele faz um pacto, um juramento, para que seu servo, a qual estava sobre todas as suas coisas, Abraão fala para aquele homem não arrumar uma mulher cananeia, mas arrumasse uma mulher da sua descendência, para que pudesse prolongar a sua descendência. Porque se nós formos analisar, o povo hebreu daquela época, eles trabalhavam dessa forma com a descendência. Então, conforme aqueles que eram de descendências estranhas, não podia casar com mulheres de outras nações, a não ser com as mulheres das suas descendências, para que pudesse gerar, e assim era continuamente. Então nós vamos ver que Abraão dá uma ordem a esse homem para ir até
a um lugar que era para esse homem achar uma mulher para o seu filho. E nós conhecemos o texto. Nós sabemos que esse homem ele foi obediente em tudo. Esse servo de Abraão. Nós vamos ver que ele vai com 10 camelos, levando dotes, levando riquezas, porque naquela época, nós vamos entender que naquela época é como se fosse no antigo passado nosso. Nós vamos ver que no antigo passado nosso, antigamente não era namoro. A palavra namoro nem existia, essa palavra é nova, e eu vou explicar. Porque antigamente, quando um pai ou uma mãe queria casar um filho ou uma filha, era algo combinado. Ou seja, eles iam arrumar alguém para aquela jovem, assim também era vice-versa. Era algo ajuramentado, era algo, não, vou arrumar alguém para você. Então aquela jovem, ela se policiava, ela não tinha uma vida como é hoje, nós vemos aí afora. Que hoje as jovens de hoje, elas não se preservam, não se guarda mais. O namoro hoje envolve muitas coisas. E na igreja não funciona assim. Na igreja a gente sabe que a igreja é santa. A igreja, ela segue um padrão de santidade. Ela segue um padrão de santidade ao corpo de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu estou gravando aqui, irmãos, porque também esse vídeo vai para outros canais de nossas igrejas também, né? Então eu estou gravando por isso. Então, entendendo isso, nós vamos ver que aquele servo, ele foi fiel até o ponto de ir à casa de Milca e de conhecer os irmãos dessa mulher que se chama Rebeca, porque ele também estava orando. Veja que Abraão, se nós olharmos o texto e ler o texto do capítulo 24 em diante, você vai ver que Abraão também se posiciona a orar para que Deus preparasse uma mulher para seu filho. E se você continuar a história, você vai ver que Deus preparou a Rebeca, porque o sinal de Rebeca foi quando ela aparecesse com o cântaro e desse água aos 10 camelos, e isso se cumpriu, a qual o texto aqui nós lemos aqui já na metade. Eu não quis ler mais para não ser extensivo, porque tem muita coisa para mim falar aqui hoje. Então, entendendo isso, igreja, o relacionamento de um namoro não se envolve da forma que o mundo se envolve. Hoje, se nós for ver, o namoro lá fora hoje é ficar, é ter relação sexual, é ter uma vida ativa. E se nós analisarmos pela Bíblia, só quem tem vida ativa é uma pessoa casada. Porque fora qualquer relação sexual, fora de uma união estável, de um patrimônio, que é a união carnal de um homem e uma mulher, a qual, pela lei de Deus e pela lei dos homens, porque o casamento, ele é aceito primeiro pela lei de Deus. Quando eu venho uma igreja, faço uma aliança de noivado, eu estou apresentando a Deus aquela pessoa, até o momento de eu colocar a aliança na mão dela, e assim definitivamente as duas partes fazer uma conjunção. Porque quando você vai no cartório, você só vai se oficializar o que você já está querendo ter com ela, o compromisso, porque você já fez o compromisso. Quando você se noiva, você já está no compromisso, então você só vai no cartório para oficializar. Agora a aliança começa no altar, a aliança começa na casa de Deus. Então, entendendo isso, nós temos aí passado por um período, igreja, aonde você vê que muitos dos jovens de nossa era, até dentro da igreja, não têm seguido esse padrão, não têm seguido esses propósitos, esses compromissos, têm se atropelado. E quando você atropela propósito, não existe casamento que dá certo. Atropelando o propósito não existe. Eu falo isso com experiência, irmãos, porque eu sou jovem, tenho 32 anos, mas o que eu vivi em pouco tempo, deu para mim perceber que nesses 10 anos de crente, a qual eu venho já cortando terra, já um pouco aí, eu venho aprendendo muito com muitos pastores, que às vezes, se não tem ensinamento, nem em casa e nem na igreja, fica difícil. Fica difícil porque o jovem, muitas vezes, o desejo da carne do jovem, se o jovem não tiver em Deus,
o primeiro passo que ele quer é partir para as coisas do mundo. Então, entendendo esse prognóstico, nós vamos ver que o próprio Paulo fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. O nosso corpo espiritual, esse corpo aqui, esse corpo carnal, mas é um corpo espiritual, a qual também o Espírito Santo habita em nós. Ele é templo do Espírito Santo. A santificação do corpo em Cristo, ela nos gera vida com Deus. Quando eu perco essa intimidade, essa presença com Deus, acontece um afastamento. Porque o que tira o homem da presença de Deus é o pecado. Não existe nada maior que tira o homem da presença do Senhor, o homem ou a mulher, vice-versa, a não ser o pecado. É o pecado que coloca a separação entre o homem e Deus. Aleluia, glória a Deus. Então veja que a palavra namoro, se nós for analisar, é uma palavra que surgiu no século XVI, que veio da Oceania, e assim essa palavra se introduziu no nosso meio. Porque antigamente, quando os casamentos eram arranjados, o pai e a mãe, ele procurava saber quem era aquele jovem, ou aquela jovem. Ele procurava saber quem era aquela pessoa, quem eram os pais dela, para entregar a sua filha, para saber que ela estava casando com a pessoa certa. Isso era um casamento arranjado, isso não faz muito tempo, há 10 anos atrás isso era assim, acontecia isso constantemente. Porém, esses costumes foram saindo de linha. Por quê? Porque o namoro se introduziu tão forte no mundo que também entrou em muitas igrejas. Muitas igrejas você vai ver que às vezes a pessoa fala, estou namorando, mas o namoro que envolve relação não é mais namoro. Não é mais namoro, a gente tem que entender isso. Às vezes a gente quer tampar aquilo que está já escancarado. Então, o que eu vejo é que às vezes a igreja muitas vezes ela não pode caminhar com o mundo. Ela não pode caminhar com o mundo. A igreja tem que tirar todo pecado que esteja na casa. Porque se nós formos buscar lá em Acã, capítulo 7, Josué perdeu a guerra porque Acã roubou a capa babilônica e os copos de ouro. Então, entendendo isso, quando há pecado na casa, não tem como o Espírito Santo trabalhar. Quando há pecado na casa, não acontece batismo com o Espírito Santo. Quando há pecado na casa, o jovem, se ele tiver pecado, ou pode ser qualquer pessoa, estou citando jovem, porque o tema de hoje que o Espírito Santo colocou no meu coração é relacionamento. E o relacionamento, ele não precisa ter relação sexual. Não precisa ter. Porque, entendendo que um relacionamento, quando o jovem, ele se interessa por outra jovem, a igreja, ela tem que trabalhar que, ao apresentar aqueles dois, eles têm que ficar em oração. Eles não podem ficar juntos. Porque quando você vai ficar junto com uma pessoa, pode ter certeza, o pecado bate à porta. Foi assim com Caim. Um ofereceu uma oferta, e o pecado bateu à porta. A mesma coisa é se um jovem e outra jovem estiver junto. Isso, igreja, é ensinamento. Eu não estou aqui para só falar, mas também para ensinar, porque eu creio que muitos jovens vão assistir isso aí, e às vezes tem pessoas que começa um noivado já dentro de um pecado, e começa sem estrutura espiritual, começa sem uma estrutura financeira, porque às vezes depende do pai e da mãe. Aí, ou acontece, vamos dar um exemplo, uma gravidez indesejada. Quem vai assumir a responsabilidade? Vai ser o pai ou a mãe. É simples assim. Hoje, o que dá cadeia, todo mundo sabe aqui, é a pensão alimentícia. O que dá cadeia hoje no Brasil é a pensão alimentícia. Eu estou pregando isso aqui para os irmãos, dando esse ensinamento, porque isso foi me incomodado há 2 semanas atrás. Mas eu não tive tempo devido à minha correria do trabalho. E o Senhor falava no meu coração.
falava fortemente que quando a gente não ensina, aí as coisas acontecem debaixo dos nossos olhos. Quando não há ensinamento, mas se há ensinamento, Deus guarda, Deus preserva, porque a palavra de Deus, ela vai corroer, ela vai transladar a nossa alma, ela vai fazer com que aquilo que talvez a gente já pense em fazer, o Espírito Santo já coloca temor em nossas vidas. Então, entendendo isso, Rebeca foi fruto de oração primeiro de Abraão, porque o dote ele era pago, e quando o dote ele era pago, mesmo assim, o homem não podia ver a mulher, o homem não podia coabitar com a mulher, ela ia ficar os seus momentos, nos seus meses, ela não podia ver a face, o homem não podia ver a face, isso é tão sério, que quando esse servo de Abraão, ele vai com Rebeca, voltando novamente para Canaã, nós vamos ver que aonde Abraão habitava, Abraão estava cheio de riqueza e prosperidade, Abraão já era rico, já era milionário, vamos falar a verdade. Só que quando ela avistou a Isaac, ela cobriu o seu rosto, porque o homem não podia ver a mulher enquanto não oficializasse aquele patrimônio. O patrimônio que eu estou falando é o casamento. O casamento ele é um patrimônio, igreja. Hoje nós estávamos aqui orando e a irmã estava pedindo oração pelos casamentos. Por que há tanto casamento destruído? Por que há tanto casamento destruído hoje em dia? Se você fazer uma pesquisa, e eu fiz, a revista Veja falou 60% é mais da metade. 60% dos casamentos eles estão sendo divorciados. É mãe com 3 filhos que o pai abandona pelo adultério. É mãe que às vezes casou hoje, daqui 6 meses já não consegue viver mais junto porque o marido espanca a mulher. E aí é caso de polícia mesmo, não tem como você viver com a pessoa que está espancando. Então, há muitos casamentos que estão sendo mal construído. Está sendo mal construído. E para um casamento ele ser bem construído, começa onde? Na base. É como uma casa. Não tem como você levantar a parede de uma casa se primeiro você não fazer a estrutura da casa. Se a estrutura da casa estiver rachada, quando a casa estiver em pé, ela vai cair. Não tem casa que permaneça. Às vezes eu fico vendo as pessoas falar: mas o meu marido já errou 10, 15 vezes, adulterou, eu vou continuar sendo amém. A Bíblia fala que quando há perdão, amém. Mas tem pessoas que não aguentam mais. Às vezes o marido errou uma vez, ela já não quer mais. E aí a Bíblia vai condenar o segundo casamento. É por isso que eu quis entrar nesse papel. A Bíblia condena o segundo casamento. Está em Romanos 7. O motivo da pessoa casar novamente só é por viuvez. Mateus 19 vai dizer que olha bem, que Deus deu a lei para Moisés. Só que o povo, pela dureza do vosso coração, quando a mulher queimava o café ou queimava o arroz, o que eles iam lá? Fazia uma carta de desquite e liberava aquela mulher para ir casar com o outro. Está lá em Deuteronômio 24. Aí Moisés abre ali uma carta de repúdio. Por quê? Pela dureza do vosso coração. Aí Jesus foi perguntado sobre isso. Senhor, mas se minha mulher fazer assim assado, eu posso deixar ela? Aí Jesus vai dizer assim: como foi no princípio? Deus fez homem e mulher, uma só aliança. Por isso que Marcos vai dizer: o que Deus ajuntou, não separa o homem. O que Deus ajuntou, o que Deus construiu, a aliança que Deus constrói é uma só.
existe 10 casamentos, 15 casamentos. Não é como na Tailândia. Na Tailândia é assim, o cara pode ter 3 mulheres. E as mulheres, sabe como que é lá que eles têm? As mulheres lá, a partir de criança. A partir de 10 anos, ele casa com aquela mulher, só que ele não pode ter relações com ela. Ele só vai ter a partir dos 16. Na Tailândia é assim. Você pode ter até 3 mulheres. Então veja que a palavra casamento, união conjugal, relacionamento, está sendo banalizada. Satanás tem colocado tanta divisão na relação conjugal, na união estável, que tem impedido das pessoas não querer casar mais, meu pastor. Tem pessoas que não querem casar mais. Eu falo com algumas pessoas do meu trabalho lá, onde eu trabalho com crente e com ímpio, e eu já perguntei. Tem pessoas que falam, casar pra quê? Pra que casar se do jeito que eu estou vivendo está gostoso? Mas eu falei, mas do jeito que você está também, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Com essa vida ímpia sua, você fala que vai na igreja hoje, mas aí você não firma, não tem compromisso com Deus, e acha que ir uma vez para a igreja já está salvo. Você está entendendo? Então tem gente que não quer mais casar, porque a palavra casamento se banalizou. Se banalizou até dentro da igreja. Eu estou falando algo sério para os irmãos. Isso está sendo banalizado. Palavra união conjugal, construção. Casamento é construção. Eu não sou perfeito, minha esposa não é perfeita. A gente vai ter discussão, a gente vai errar, mas é um ajudando o outro. O casamento é uma construção. Porque se eu for procurar falha nela, ela vai achar. Eu vou achar. E se ela for procurar falha em mim, ela vai achar. Mas quando a gente não olha para isso, a gente só vai crescer, porque casamento é uma construção. E esses valores estão sendo invertidos. Estão sendo invertidos. Você pergunta para um jovem hoje, qual é a probabilidade dele? Tem jovens que é esperto. Eu quero trabalhar, eu não preciso casar por agora, mas eu quero casar a partir de 20, 30 anos. E eu já fiz essas perguntas. Por isso que eu preparei esse ensinamento, e o Espírito Santo abriu minha mente para entender como que está hoje, fora e dentro. Analisando fora, como eu te falei, eles não querem casar. Fora, para eles, do jeito que está, ficar, está tudo certo. Dentro, alguns jovens falam, eu quero casar, estou procurando a minha varoa, estou orando em Deus, para Deus apresentar. E o certo é isso, é orar para que Deus apresente a pessoa certa. Porque também eu vou falar para os irmãos, sem medo de errar, irmãos. Há muita profetada em nosso meio. Há muita profecia errada que eu já vi e não tem dado certo, irmãos. Isso não tem dado certo. Isso não tem dado certo. Se eu te falar o que eu já ouvi e o que eu sei, não tem dado certo. O gabinete pastoral, eu acho que os pastores sofrem muito ouvindo coisas que não queriam ouvir, mas às vezes ouvem porque falta ensinamento. A palavra namoro é, como eu falei, é uma palavra que surgiu no século XVI, é uma palavra nova. Mas para muitos, o namoro existiu desde a fundação do mundo. Para muitos o namoro existiu. Como eu já perguntei mais pessoas, tem pessoas que falam, não, o namoro existiu lá no Éden, porque Adão e Eva já nasceram namorando, e não foi assim. Não foi assim. Por isso que eu falo que Deus, Ele construiu o casamento. O casamento. Você sabia que o casamento é uma instituição? Porque a igreja, ela começa com o casamento e termina com o noivo, encontrando a sua noiva. Até a igreja é assim. Ela começa com o casamento. E no final, Apocalipse, o livro da Revelação, o noivo encontra a sua noiva. Porque eu creio que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Tem gente que já não crê. Há muitas posições teológicas, meu pastor, que hoje as pessoas não acreditam mais em arrebatamento, não acreditam mais no Espírito Santo, não acreditam que o Espírito Santo habita na vida do crente. Então, o que eu tenho visto hoje em dia, eu tenho ficado pasmo, porque eu vejo uma linhagem que creio, se pela fé, a Bíblia fala, pela fé, se você tivesse fé, como um grão de mostarda, e crer que aquela montanha da esquerda passa para a direita, pela sua fé, se você crer, as coisas acontecem. Então eu vejo uma época que é desse jeito, onde
você está orando aqui, ou louvando o hino da harpa, o Espírito Santo está descendo, está batizando. Eu vi uma época assim. Só que a inovação entrou dentro de algumas comunidades. A inovação entrou dentro de algumas comunidades que nós vamos ver que depois que essa inovação tem entrado, até muitos jovens não querem mais ter um casamento, não quer mais se prevenir para a pessoa amada, não quer mais se resguardar para aquela, como diz Salomão, né? A aurora do dia. Então o que eu vejo é que a palavra namoro também, dentro da igreja, muitas vezes ela se torna com uma forma de um pensar negativo. Por quê? Porque o jovem entende que o namoro, muitas vezes, ele é como lá no mundo. Eu vou namorar, mas eu tenho que ficar sós com ela. E não é assim. Não é assim. Eu conheço igrejas, e eu falo pela Igreja Assembleia de Deus da Missão, que é uma igreja também conservadora, que preserva os costumes, preserva o relacionamento, preserva aquilo que é mais puro na vida do crente. Porque o crente, ele tem que entender que além da vocação dele, que é a chamada espiritual em Jesus Cristo, ele também foi convocado por Deus, não só para fazer aquilo que Deus chamou, mas também para se prevenir. Então, abra comigo aí as vossas Bíblias, vamos ler alguns versículos. Abra comigo, quem puder abrir, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Quem puder abrir já pode ler também. Quero trabalhar alguns aspectos aqui, para a gente entender o que a igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 1 ao 3. Quem puder abrir, pode ler, por favor. Do 1 ao 3? Isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vós temos dado pelo Senhor Jesus. Aleluia. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Glória a Deus. Entenda, Paulo está chamando a atenção de uma igreja, que é a igreja de Tessalônica. Essa igreja de Tessalônica, ela foi considerada como uma igreja modelo, uma igreja que é exemplo, e foi exemplo, e continuou a ser. Mas havia irmãos que estavam na prática da prostituição. Isso é muito sério, e isso estava dentro da comunidade. Irmãos que não estavam guardando o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Eu quero falar para os irmãos que quando a gente chega a Cristo, a gente se batiza, é aquele primeiro amor, é aquele fogo, sabe? Você quer fazer para Deus, você não perde o culto, você quer estar em todos os cultos. Mas chega um tempo que o desânimo bate, e aí aquele desânimo bate, eu só vou lá quando eu quero, eu só vou quando dá, eu só vou quando eu sentir vontade. E as coisas de Deus não é assim. Então veja que essa igreja, que é uma igreja modelo, se você ler o capítulo 1, versículos 6 e 7, vai dizer que é modelo essa igreja. O próprio Paulo fala que ela foi modelo para Corinto, para Éfeso, para Filipos, ela foi modelo essa igreja. Paulo fala isso. Só que agora estava havendo um problema dentro dessa comunidade.
alguns irmãos que eram exemplo, estavam se prostituindo, estavam se entregando aos prazeres, não estava mais esperando o tempo de Deus, não estava deixando Deus agir da forma correta. Também às vezes acontece isso nas nossas igrejas. Isso é necessário falar, igreja, porque é um ponto de ensinamento. E eu falo para os irmãos, eu preguei aqui a semana sobre amor, o que é o amor mesmo de verdade, porque amor não é só de palavras. A Bíblia fala que se alguém te bater numa face, você tem que dar outra. Tem irmão que se ele tomar um tapa, ele já quer dar um murro, ele já quer ir para cima, já vem a ira. E o amor fica onde? Porque o amor suporta tudo. Paulo fala em 1 Coríntios 13. Então, nós estamos tratando aqui de um assunto que é importante para a igreja, que é necessário falar para a igreja. Porque, para alguém que quer namorar, vamos colocar a palavra namorar. Eu não queria colocar essa palavra, mas é uma palavra que eu tenho que explicar para os irmãos. Primeiro, eu acho que na concepção de alguém que quer ter um relacionamento, ele tem que ter pelo menos um trabalho. Tem que ter um trabalho. Tem que ter pelo menos um trabalho. Porque depois que casar, quem é que vai manter essa pessoa? Então, primeiro passo, tem que ter um trabalho. Porque às vezes namorar não é só juntar os panos. Tem muita gente que fala, não, namoro é uma coisa simples, é só morar junto, já está tudo certo. Eu dou uma casinha no fundo para o meu filho, para a minha filha, e corre tudo bem. Não é isso, igreja. Não é isso. Não é isso. A igreja de Deus não vê dessa forma. É banalizar o Evangelho de Jesus. Paulo falou o quê? Para os coríntios: sejam meus imitadores. Mas ele mandou primeiro ser imitadores de quem? De Deus. Mas se vocês não conseguem ver Deus, que é invisível, se vocês não conseguem ver Deus, olha para mim, eu sou palpável, olha para mim, se eu sou exemplo para vocês, pega esse exemplo de mim. Paulo estava falando isso. Se vocês não conseguem ser imitador de Deus, de Jesus Cristo, olha para mim, pega esse exemplo de mim, porque pelo menos a mim você está me vendo. E aí ele vai reivindicar o seu apostolado. Eu dei algum escândalo? Eu defraudei alguém? Eu tirei de vocês? Quando eu mais precisei, vocês me deixaram em falta. Aí Paulo começa a exortar eles, colocar eles no lugar deles. Porque também estava acontecendo o mesmo problema. É uma igreja espiritual, mas que também estava na carne. Estava na carne. Porque se não fosse assim, Paulo não ia falar no capítulo 5. Vejo que entre vós tem um irmão aí que está dormindo com a sua madrasta. Dentro da igreja, irmão, estava acontecendo isso. Dentro da igreja. Aí Paulo chama a atenção, chama esse ímpio e julga ele. A igreja não tem autoridade para isso. Chama ele, repreende, vê o que ele quer, porque o que ele está fazendo está errado. Então entenda, meus irmãos, que hoje esse processo de você ensinar no culto de doutrina, poucas pessoas vêm no culto de doutrina. Porque no culto de pregação, às vezes você não vai pregar uma doutrina, porque é um culto de pregação, é um culto público. Mas no culto de doutrina é doutrina, é ensinamento. Ensinamento é onde fala hoje. Aqui, ó. É onde vai cortar nós, aonde nós precisamos ser cortados, ser confrontados. Isso eu falo que é confronto. Porque a palavra, às vezes, ela vem para nos abrir os nossos olhos, colocar nós de pé. Precisamos fazer essa mudança aqui. Precisamos ajeitar aqui. Abra comigo aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Quem puder abrir e ler por gentileza. Isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 6. Só lê o versículo 6. Ninguém oprime ou engana a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é cuidador de todas essas coisas.
como também antes vos dissemos e testificamos. Amém. Estava acontecendo um problema muito sério também dentro da igreja de Tessalônica, que depois Paulo vai discorrer isso falando sobre a ressurreição de Cristo. Mas Paulo, ele queria colocar os irmãos a um entendimento para que ninguém oprimisse, nem tirasse, mas que tratasse o assunto que aquela pessoa estava vivendo. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo queria trazer de novo aquela pessoa ao convívio no corpo de Cristo. É como eu falei, o que afasta o homem da presença de Deus, ou a mulher, é o pecado. Até a oração, quando está em pecado, Deus não recebe. E eu provo dentro das Escrituras. Isaías capítulo 1. Então, entendendo isso, Paulo chama de novo para que eles trouxessem aqueles que estavam em trás prática aos convívios, que o instruísse, mas não que afastasse da comunhão da igreja. Porque a melhor solução é quando a pessoa é instruída, é quando a pessoa é ensinada. Abra comigo agora 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos falar de outro assunto aqui dentro do mesmo contexto, que eu acho também que é necessário. Capítulo 3, versículos 16 e 17, 1 Coríntios. Pode falar? Pode ler. E não sabeis vos que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O texto é claro, o templo é santo. Outra coisa que eu coloquei aqui para a gente entender, por isso que eu mandei esse texto, é que na igreja de Corinto também estava havendo pessoas casando ou, vamos colocar, namorando com pessoas ímpias, julgo de desigual. Deus trabalha em julgo desigual, igreja? Não. Então, estava havendo também essa prática, o julgo desigual. Como que eu estou na presença de Deus, estou orando, estou jejuando, estou me consagrando, e eu vou arrumar alguém que está lá no mundo, que nem se converteu ainda, nem chegou ao Evangelho? Ah, mas eu vou mudar ele. Como você vai mudar ele? Você não tem poder para mudar ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. Mas isso se ele quiser. O julgo desigual hoje tem crescido em muitas igrejas por causa das profetadas, as profecias. Eu não sou contra a profecia, eu gosto de profecia. Eu amo a profecia. Só que Provérbios 4, se não me falha de coração, versículo 28, vai dizer que a melhor profecia é a palavra de Deus. É a Bíblia. A melhor profecia. E sem profecia o povo se corrompe. A profecia é a palavra. A palavra, ela não muda. A palavra, ela não muda. O julgo desigual tem crescido. Tem crescido e muito, igreja. O julgo desigual, ele tem crescido de uma forma gigantesca. Eu não estou falando de alguém que está lá no mundo, mas veio para a igreja e se converteu, ou o marido não se converteu. A Bíblia fala que a mulher santa santifica o marido. A mesma coisa é o varão. Se ele se converteu, a mulher não se converteu, o homem de Deus santifica a mulher. Agora você está na presença de Deus e ter intimidade, relações com a pessoa que está lá fora, sabendo que você pode orar e Deus pode enviar alguém.
O jugo desigual hoje tem crescido, meu pastor. Tem crescido. Aí a mulher arruma o cara lá fora, o camarada já não quer mais que ela venha para o culto. E aconteceu isso em uma igreja aqui, de um amigo nosso. Ele aconselhou tanto essa irmã, mas a irmã não quis ouvir o conselho dele. E hoje não está mais na presença de Deus. Hoje não está mais na presença de Deus. Porque o homem mudou para o sítio, fica longe de igreja, e ele impede dela ir para os cultos. Às vezes tem pessoa que gosta de carregar canga. É igual boi. Aqueles boi que carregam aquelas cangas no mangueiro, você já viu? Você coloca a canga nele, você solta ele aqui, ele vai parar lá na porteira, pode ser 10 quilômetros, ele vai parar lá. E a canga fica, porque ele deita, mas a canga não sai, porque está amarrada. Tem pessoas que gostam de carregar canga, gostam de carregar problemas. Veio na presença de Deus, está na presença de Deus, mas ainda olha lá para fora. O problema de Asaf foi que quando ele estava se esquivando, ele falou: bom é estar na presença do Senhor. Ele viu que quando ele olhou para a prosperidade dos ímpios, para as coisas mudando, ele falou: quase eu ia me afastar da presença de Deus. Mas quase eu ia, mas olhando para o templo do Senhor, ele voltou para a casa do Senhor. Tem pessoas que às vezes ela desliza, mas quando vê que vai cair, se levanta novamente. Porque Deus dá graça, Deus levanta, Deus restaura. Eu creio, igreja, na união, que quando Deus ajuda um casal, Deus casa aquele casal. Deus dá uma estrutura para ele. Deus faz com que aquele casal, além dele ser exemplo para os fiéis da igreja, Deus prepara ele para uma obra. E eu já vi isso dentro da igreja. Só que hoje, a espera de você, porque hoje a tecnologia, esse negócio de delivery, o celular, é tudo mais rápido, é tudo mais fácil. Isso tem feito com que nossos jovens não quisessem mais permanecer na presença de Deus. Tem muitos jovens que por causa disso não permanecem na presença de Deus. Aí a gente pode alegar, mas o Espírito Santo nos chamou. Mas eu falo para os irmãos sem medo de errar. A Bíblia, ela chama todos, sem exceção. Basta a pessoa querer. Porém, voltando aqui, vamos lá, vamos continuar aqui para não sair do foco. Abra comigo Efésios, capítulo 5, versículo 25. Isso. Vou falar sobre um casamento duradouro. Como fazer um casamento duradouro? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amém. Somente Deus. Igreja de Jesus. Uma coisa é a gente casar por amor. Outra coisa é a gente casar pelos bens materiais. Porque vós, marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. Eu acho interessante que as colocações de Paulo fala de forma que o homem, ele sendo o provedor, ele também, além de ser provedor, ele tem que fazer outras atividades que foi dada a ele. Exemplo disso, como é que eu vou fazer um casamento duradouro, uma aliança duradoura? Tem homem que não tem diálogo com a mulher. Tem mulher que não quer ter diálogo com o homem. Não para ouvir.
Não para ouvir. Só eu estou certo, acabou. Quem grita mais alto é que manda. E não funciona assim. Não funciona assim. Um casamento que vive sem ter um diálogo é um casamento que vive oprimido. Porque um dos dois está doente. Você pode ter certeza, um dos dois está doente. Você se vê de errar. Quando a mulher vê um pregador, chega da unção, prega, ela chora igual a criança. Tem mulher que é assim, aquela mulher está oprimida, você pode saber. Nem todas, mas eu já passei por isso. E eu já vi. A pessoa foi até a mim e falou: pastor, eu estou vivendo isso. Aí eu cheguei e seu pastor, você conversou com o seu pastor? Eu fui lá e levei até o pastor dela. O pastor dela precisa conversar com ela, não é eu. Eu só fui o mensageiro daquele dia. Quando não tem diálogo, mesmo, é por isso que a palavra noivado, e agora eu tiro a palavra namoro e coloco noivado, porque o noivado é onde você vai conhecer aquela pessoa, é onde você vai ter com aquela pessoa uma intimidade, mesmo de longe, mas você vai saber se ele trata bem a mãe dele, o pai dele, se ele é um rapaz trabalhador, se ele é uma pessoa honesta, justa, de caráter. Porque falar é fácil, irmão. Falar é fácil. O difícil é o dia a dia. É por isso que eu falo que ser crente, tem gente que acha que ser crente é só hoje. Não é só hoje. Acabou o mundo, eu fui embora. Não, ser crente é todo dia. Todo dia você tem que ser crente. É no trabalho, em casa, na rua. Aonde você passar, lá tá aí no jogo. Ali é crente, Acabou. Acabou. É o testemunho. É o testemunho que vai falar. Ser crente não é a roupa. Antigamente tinha pessoas que eram assim. Eu tinha medo quando eu vi um obreiro de verbo, de paletó e gravata. Eu falei: meu Deus, ali está o homem de Deus ali. Só que a roupa hoje não invoca mais nada. A roupa não fala mais. Se o homem não tiver testemunho, ele pode vestir o melhor terno, a melhor camisa, o melhor sapato, pode estar com o melhor carro, mas se não tem testemunho, adiantou de nada. Então, o casamento duradouro, ele começa com diálogo. Se eu não entendo a dor da minha parceira, que está do meu lado, dormindo na minha cama, dividindo comigo o mesmo banheiro, como é que eu vou entender Cristo? Como é que eu vou entender a Deus? Eu queria ainda falar mais um pouco, porque o assunto, ele é vasto. E analisando tudo isso, a construção de um casamento, para que ele permaneça duradouro, é eu ouvir minha parceira. Porque aquela parceira que está do meu lado, ela de fora está tendo uma visão que eu não estou tendo. A mesma coisa é o varão. Às vezes o varão está tendo uma visão que a parceira não está tendo. O diálogo tem que existir em ambas as partes. Tem pessoas que se fecham para o diálogo. É por isso que eu estou falando isso. Porque para 60% de pessoas está sendo divorciada hoje, eu fico triste quando eu falo isso, eu não fico alegre, eu fico triste. Porque eu casei com minha valor, mas eu não casei para fazer 2 filhos dela, ter 2 filhos com ela, e depois abandonar ela na caminhada. Deixar ela para um lado e eu ir por outro. E achar que eu estou servindo a Deus, caso com outra mulher, e vou começar tudo de novo, do zero. Como que é isso? Não existe isso, igreja. Não existe isso. Eu sei que os irmãos talvez tenham mais tempo de casado que eu aqui. Mas o que eu estou falando aqui é o que eu vivi na pele. E aprendendo isso até com outros pastores, que o casamento, ele só cresce quando os dois pensam iguais. A mesma coisa é o noivado. Eu estou orando por aquela pessoa. A gente está tendo uma comunhãozinha na igreja, a gente se vê uma vez ou outra, mas eu estou orando por aquela pessoa. Eu tenho que chegar dela, eu tenho que me abrir para ela.
Porque quando começa o noivado com máscara, pastor, não vai. Se você começa qualquer relacionamento com máscara, não vai. Tudo que começa com máscara não anda. Porque às vezes, é que nem eu falei, a pessoa quer mostrar uma aparência, quer agradar em tudo, mas ela não é aquela pessoa. É melhor eu ser sincero e mostrar que eu tenho falha, que eu erro, mas que eu também quero acertar, quero fazer diferente, quero mostrar para você que eu posso ser alguém melhor. É isso. Que nem eu falei, tudo começa, eu não vou falar de namoro, mas hoje em dia entende como se namoro. Como eu estou pregando aqui, eu sei que muitos vão assistir nesse vídeo que já está assistindo, mas a palavra certa é noivado. Começou o noivado, primeiro ponto, espera um pouco, ora mais, jejua mais, começa a analisar o cônjuge, o parceiro, vê se ele é mesmo imitador de Cristo. Porque ser imitador de Cristo não é fácil. Amar. Será que é fácil amar? Igreja, eu aprendi uma coisa, que amar é uma decisão. Se eu decidir amar, por mais que aquele marido ou aquela esposa não é a que eu queria, porque às vezes a mulher ela quer um galã, mas Deus dá aquela pessoinha mais simples para ela, às vezes sem dente, às vezes só com o olho. Mano, é sério, eu estou falando, mas é verdade. Mas foi aquele que Deus te deu para andar do seu lado. Foi aquela que Deus te deu para andar do seu lado. O casamento é isso. E amar é uma decisão. Se eu decidir amar, pode vir qualquer barreira, pode vir Satanás, pode vir obra de bruxaria, de macumbaria, o que Satanás quiser lançar, que nada atrapalha a nossa união. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu agradeço, aleluia. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Eu quero agradecer também pela vida de cada um de vocês que estiveram aqui nessa noite.